Vamos aí então à continuação do desenvolvimento do nosso CRUD de produto do projeto de gestão de estoque e gestão financeira, tá certo? E aí na aula anterior a gente já tinha feito toda a implementação aqui do projeto, né? Enfim, e aí passou um detalhe no qual a gente não conseguiu fazer a conexão com o banco de dados. Só executando aqui de novo, ó, vou dar um Shift F6 na aplicação, ele vai, bem provavelmente, o que aconteceu aqui foi que eu fiz um teste, tá, pessoal? E funcionou, mas a conexão aqui com o banco de dados ainda continua sem definir qual é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso é o que ficou faltando aí, tá? Só que existe ainda no projeto, né, pelo menos aqui no NetBeans que eu estou utilizando nessa versão, fica um cache, tá? Fica um cache aqui na hora de executar e às vezes ele só termina quando eu fecho o NetBeans e abro de novo. Mas aqui, ó, eu vou só dar um clean, que ele vai resetar ali, vamos dizer assim, a aplicação, tá? O projeto. Eu vou executar aqui, ó, esse era o erro que estava ocorrendo ontem, ó, que não conseguiu conectar por meio dessa URL, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, uma correção aí sugerida pelo Romário, tá? Aqui na indicação, né, da URL de conexão com o banco de dados, a gente tem um driver, né, JDBC de conexão, porém a gente precisa indicar qual é o sistema de gerenciamento de banco de dados, e nesse caso aqui é o MySQL. Mesmo que eu execute o projeto, aqui ele vai continuar dando erro, porque esse arquivo aqui tem cache, tá? De acordo com a última execução. Então, uma maneira de limpar é clicando com o botão direito em cima do projeto e na opção limpar, ou na opção clean, tá? Aí ele vai fazer aqui a limpeza, né, do projeto, tirou todo o cache que estava aí, enfim, na aplicação já para execução, e quando eu executo aqui o projeto, ele vai tentar fazer a listagem dos produtos do banco de dados e trouxe aqui todos eles. Correto, pessoal? Top. Então, a gente já tem aqui, ó, a primeira tela sendo desenvolvida, né, com o CRUD completo, e a gente já tem parte aí, então, do CRUD, que é a listagem dos dados para a tela, tá? Então, da próxima ação que a gente imagina aqui, que vai ser necessário fazer, né, vai ser a gravação de um novo registro, né, no banco de dados, ou da atualização desse registro no banco de dados, tá certo? Então, a próxima ação que a gente vai implementar aqui é a ação de clique do botão gravar, tá bom? Mas para que a gente faça a ação de clique do botão gravar, a gente precisa implementar primeiro o método na classe DAO que faz a inserção desse novo registro, né? Um método que faz essa gravação de um novo registro, e aí então a gente vai utilizar esse método, tá? Então, a gente vai abrir aqui no pacote DAO a classe produto DAO e vai incluir, depois, né, da assinatura do método list, a gente vai incluir mais um método, tá? Vem aqui. E aqui, eu já vou colocar um comentário, né, do que esse método faz. Ele grava, ou seja, ele insere ou altera um registro de produto no banco de dados. E a gente vai agora declarar qual é a assinatura do método, tá? Esse método ele deve ser público, isso porque ele vai ficar acessível, né, através aí de qualquer ponto da aplicação. Eu posso chamar o método grave da classe produto. Ele vai retornar uma string, como a gente já desenvolveu o banco de dados, retornando uma mensagem, né, se o registro foi salvo no banco, se ocorreu algum erro.
Então, essa mensagem vai ser tratada dentro da aplicação e ela vai retornar uma string. O que foi que aconteceu na transação de tentativa de inserção ou atualização de dados, tá bem? A assinatura do método, então, é grave, tá? Porque é uma generalização de inserção ou atualização é gravar no banco de dados. E como argumento, a gente vai passar um objeto da classe produto lá no pacote bin, tá? Essa classe aí, ó. E a gente vai chamar esse objeto, esse argumento, então, de produto, vai ser uma instância da nossa classe produto bin. Para a gente fazer, então, esse registro no banco de dados, né? E depois retornar numa string, a primeira coisa que a gente faz é declarar essa string de retorno, tá? Então aqui, ó, declara a string de retorno da mensagem do banco de dados, que a procedure lá no banco de dados vai retornar para a gente. A gente vai declarar uma string, que a gente vai chamar de MSG, pode ser qualquer nome que você optar aí, mas a gente vai tratar internamente como MSG. E a última coisa que esse método vai fazer vai ser isso daqui, ó. A gente vai retornar a mensagem da procedure. Vocês estão ouvindo aí, pessoal, direitinho? Sim. Então tá bem. A gente então vai dar aqui um return MSG. Entre a declaração da string e o retorno dela, a gente precisa fazer uma conexão com o banco de dados e a execução de uma query, né? E a gente já percebeu que podem ocorrer falhas durante esse processo de conexão com o banco de dados. Então, a gente faz tudo utilizando o tratamento, aliás, captura e tratamento de exceção por meio do bloco try catch. E a gente vai implementar o método catch posteriormente. A gente já viu ele funcionar no método de listagem, né? Agora a gente pretende que ele não ocorra mais, tá bem? A primeira coisa que a gente tenta então fazer para inserir ou atualizar um registro no banco de dados é isso daqui, ó, efetuar a conexão com o banco de dados. Depois de efetuar aqui a conexão com o banco de dados, a gente vai, aliás, para efetuar a conexão com o banco de dados, a gente vai criar um objeto da classe conexão, vai chamar de C, recebendo um novo objeto da classe conexão. Isso cria um objeto da classe que faz a conexão com o banco de dados. E a gente precisa agora manter ativo, né, um atributo na classe chamado conexão. E isso a gente faz por meio do método connect. O método connect é que faz toda essa conexão com o banco. Para conferir é só pressionar Ctrl e clicar aqui em cima de connect e o NetBeans vai abrir, né, toda a implementação aqui de conexão com o banco. Então a gente já tem aqui, pressupõe que tem uma conexão ativa com o banco de dados. Então a gente vai determinar a query que vai executar lá, né, a chamada da procedure que salva um produto no banco de dados. Então aqui, ó, determina a query que grava produto no banco de dados. E isso a gente vai utilizar uma string, tá? String, que a gente vai chamar de SQL, recebe, e aqui entra comando SQL, tá, pessoal? E um comando um pouquinho mais avançado aí do MySQL que vocês vão ver na disciplina de banco de dados avançado. Não vai ser ainda nesse período, tá? Mas vai ser o seguinte, ó, a gente vai fazer a chamada de uma procedure que a gente já descreveu e executou no banco de dados, chamada P salve produto, e ela vai aguardar que a gente passe, então,
salvo engano, 5 argumentos, 5 parâmetros. Então, a gente vai colocar 5 interrogações separadas por vírgula, tá? Aqui 3, 4, 5. Mas vamos confirmar isso diretamente no banco de dados, tá? Como que a gente vai fazer isso então? Eu vou vir aqui no meu banco de dados dessa aplicação, eu vou tentar executar um comando para testar, né? Primeiro eu vou tentar buscar tudo da tabela produto. Ele vai listar aqui embaixo para mim 3 produtos, né? Para eu inserir, então, um novo produto no banco de dados, a gente usa isso aqui, ó, cal p salve produto, que é essa procedure que a gente já determinou logo depois da criação da estrutura do banco de dados, ó, p salve produto. E aí a gente tem que passar produto ID, descrição, preço, custo, preço, venda e quantidade. Sabendo que quando eu passo aqui -1, eu trato uma inserção de dados. Depois eu vou passar aqui, ó, a descrição do produto. Eu vou cadastrar o produto 4, tá? Preço de custo dele eu vou colocar aqui 19. Depois eu vou passar como preço de venda 38,90, por exemplo. E vou colocar que a quantidade que eu tenho dele é 15. Vou mandar executar isso daqui. Ele executou no banco de dados, ó, retornou sucesso como tipo, produto registrado como mensagem, e aqui eu tenho agora 4 produtos, né? Então é isso que a gente pretende fazer, só que dentro do Java, tá? Então a chamada do método está correta, passando os 5 parâmetros. Já que a gente vai passar parâmetros, a gente precisa criar um objeto que faz a substituição dessas interrogações aqui, ó, por alguns valores, como a gente fez diretamente aqui no SQL, tá? Então, próximo passo, cria um objeto que faz a substituição das interrogações pelos valores de atributos do objeto produto. A gente está passando qual é o produto aqui, pessoal. Então, por meio do getProductID, a gente vai passar esse primeiro. Depois, utilizando o produto.getDescrição, a gente passa o segundo parâmetro e por aí vai, tá? Mas para isso a gente precisa usar um objeto da classe preparedStatement. Ele não importou para mim, tá? Então o que eu vou ter que fazer é importar aqui, ó, java.sql.preparedStatement, tá? Então eu crio um objeto dessa classe. O meu importou uma classe grandona. Não. MySQL.cj.xde. Você vai dar um Ctrl Z então, tá? Para ele desfazer essa importação e vai importar essa classe aqui, ó, java.sql.preparedStatement, tá bom? Senão vai ocorrer um erro aí na hora que você tentar fazer a inserção de um registro. Então, pessoal, esse objeto a gente vai chamar de ST, adotando também um padrão que a gente está utilizando aqui, né? A gente está chamando de ST, essa classe, né? Que prepara a execução da query. Ela vai receber da conexão ativa com o banco de dados, ela vai preparar, portanto, prepare statement, e ele vai preparar o SQL para que a gente faça então a substituição, tá, das interrogações lá na string SQL. Então, a gente sabe que precisamos fazer a substituição da primeira interrogação pelo produto ID.
certo? Então a gente vai utilizar o seguinte, ó, st.setInt. ST por quê? É quem está segurando ali, ó, a query que vai ser executada no banco de dados. Então ele vai setar inteiro em qual coluna? Em qual interrogação aqui? Ó? Na primeira, na segunda, a gente vai setar o valor da primeira, né? Então vai ser índice 1. E qual é o valor que vai preencher essa primeira interrogação aqui? Ó? A gente vai pegar aqui do objeto produto que está sendo passado no método. Então a gente vai pegar produto.getProdutoID, que é o valor da chave primária do produto. Agora, a gente vai utilizar o mesmo objeto st.setString, que é o segundo argumento que a procedure, né? P salve produto espera é a descrição. Então a gente vai setar uma string na segunda coluna, né? No segundo argumento que a procedure espera, então é índice 2, também utilizando um atributo da classe produto. A gente vai recuperar a descrição do produto, passando ali na segunda interrogação. A terceira é o preço de custo, tá? Aqui, ó, é o preço de custo. Então, a terceira interrogação é st.setDouble. Na terceira interrogação, a gente vai passar produto.getPreço-custo. Depois, o preço de venda é do mesmo tipo, tá? Então, eu vou colocar st.setDouble, porém, a quarta interrogação vai ser substituído por produto.getPreço-venda. E, por fim, st.setInt. A quinta interrogação aqui, ó, que é mais um parâmetro, ele vai substituir pelo atributo quantidade do produto. Então, vai ser produto.getQuantidade. Então, agora eu já tenho a minha query prontinha para ser executada no banco de dados, e é o que a gente vai fazer no próximo passo, executar uma procedure. Então, a gente está fazendo basicamente a chamada de um comando de inserção ou de atualização no banco de dados. Para generalizar isso, a gente tem um método disponível, que é um método executeUpdate. O método executeUpdate, ele é capaz de executar uma procedure no banco de dados por meio do Java, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, executa a procedure que foi montada, né? Que acabou de ser montada, com todos os valores, né? De produto ID, descrição, preço. Então a gente montou ela toda aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó, st.executeUpdate. ExecuteUpdate. Então ele vai fazer a chamada do método da procedure pSalveProduto. Só que é o seguinte, a gente executou aqui, ó, a procedure, né? E viu que ela retorna um conjunto de informações, né? No primeiro é o ID, no segundo é o tipo, e no terceiro ela retorna uma mensagem do banco de dados, né? Então a gente vai recuperar esse retorno que vem lá da procedure. Isso a gente faz por meio da classe ResultSet, que a gente já viu no método que faz a listagem de dados, né? Então a gente vai listar uma linha que vai retornar lá da procedure. A gente vai chamar esse ResultSet de RS. Aliás, vou chamar de result para manter o padrão daqui de cima, né? A gente chamou o objeto do ResultSet de result, então vamos manter o padrão. Ele vai receber st.getResultSet. Se retornar alguma coisa do banco de dados, vai para dentro então de um ResultSet. E a gente garantiu na procedure que vai retornar alguma coisa, tendo um erro na execução ou não, tá?
Então, a gente pode fazer seguramente isso daqui, ó, result.next, ou seja, a primeira linha que retornar, e vai ser uma única linha que vai retornar, né? Ela vai ser posicionada para que a gente recupere a mensagem que veio lá do banco de dados. Então, a string que vai retornar para quem chamar o método grave, que é a string MSG, ela vai receber o que veio do banco de dados, recuperando uma string, que é a mensagem só que a gente vai retornar, né? E ele vai retornar na terceira coluna. Eu vou explicar como que isso vai ocorrer, ó. Eu vou cadastrar um quinto produto aqui, pessoal, só para vocês verem aí o que acontece quando a gente executa a procedure. Ó. Eu vou executar essa procedure, aí ele retornou. Ó. A primeira coluna é o ID gerado na transação. A segunda coluna ele retornou um varchar, que é o tipo da transação. E na terceira coluna ele retornou um varchar com uma mensagem. Então eu vou trabalhar com essa terceira coluna que é retornar do banco de dados. Produto registrado ou não foi possível registrar o produto. É uma dessas duas mensagens que eu vou retornar então. Então o que retornou do banco de dados eu vou tratar como string na terceira coluna. E depois de recuperado, né, feita toda a transação e recuperada aí os valores do banco de dados, eu vou fechar a conexão com o banco de dados para que ela não fique ativa. Então eu vou utilizar st.close. E aí ele não vai ocorrer aí a possibilidade de executar mais alguma coisa nessa transação, tá? Pode ser que ocorram aqui algumas exceções, né? E elas podem ser capturadas. Uma delas aqui é a class not found, que eu já tinha dito anteriormente. O caso aqui de a gente não ter incluído, né, manualmente o conector com MySQL. E pode ter ocorrido o seguinte, ó. Eu vim aqui, coloquei psalve product e ele não vai encontrar essa procedure no banco de dados. Então é um erro de execução SQL. Então eu vou vir aqui e prever, né, que pode ocorrer uma SQL exception, que eu vou chamar de E. Caso isso aconteça, o usuário vai ver a mensagenzinha e pode de repente comunicar com o suporte, eu vi uma mensagem assim, com esse texto, por meio do JOPchampagne.showMessageDialog, primeiro argumento nulo, e o segundo argumento é a exceção.getMessage. Tá bom? Então, com esse método aqui, ó, pronto, tá, pessoal? Que é o método grave, já vai ser possível a gente fazer a inserção e a atualização de um determinado registro no banco de dados. Mas para isso, a gente precisa dar um duplo clique aqui no botão gravar, que é por meio da ação do clique desse botão, então, que a gente vai disparar, então, a chamada do método grave, lá da classe DAO, certo? O que eu vou fazer aqui, então, é o seguinte, ó. 2 cliques no botão gravar, ele vai gerar um novo método aqui, ó, que é o btn gravar action performed, tá? E a gente vai implementar aqui. Agora, um pouco de contexto, tá, pessoal? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com a inserção ou a atualização de dados no mesmo botão. A inserção se dá quando eu não tenho nenhuma linha daqui, ó, da aplicação clicada, tá? Isso vai ser assim, ó. Quando eu clicar aqui em cima de uma linha, eu vou colocar o formulário em modo de edição, tá? E aí, quando eu clico no botão gravar, eu faço uma atualização. Caso eu não tenha nenhuma linha selecionada, o que a gente vai fazer é inserir registro no banco. Então, é aquela história. Chave primária igual a -1, eu insiro. Chave primária diferente de -1, eu atualizo, tá? Para isso, eu vou precisar fazer um controle interno,
se existe alguma linha da tabela que foi clicada ou não, tá? E por isso eu vou declarar mais uma variável global aqui no meu JF produto, que vai servir para o quê? Armazena a linha clicada na tabela, que a gente vai declarar aqui como um private int linha, e ela é inicializada com -1. O padrão -1 insere um registro no banco de dados, tá? Então agora a gente vai implementar a ação de clique do botão gravar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar qual é o ID do produto que a gente vai gravar, tá bom? Então eu vou declarar uma variável do tipo int, que vai ser o valor da chave primária, e eu vou imaginar que ela é igual a -1, tá bom? Então, se o valor da linha for igual a -1, aliás, se o valor da linha clicada for diferente de -1, eu vou precisar setar esse ID aqui, ó. Porque aí eu vou fazer a atualização do registro X, que foi clicado lá na tabela, tá? Eu preciso fazer aqui, então, um teste lógico. Verifica o modo de operação do formulário. Verifica o modo de operação do formulário. Só na próxima aula que a gente vai amarrar isso tudo, pessoal, com a ação de clique na tabela. Mas hoje a gente tem ali a proposta de gravar um novo registro no banco de dados, tá? Então, eu vou manipular esse atributo linha quando eu clicar na tabela. Ele vai mudar de valor quando eu clicar na tabela. Depois a gente vai implementar isso. Mas a gente já vai deixar esse método fechado, prontinho aí para esse tipo de ação também. Que vai ser o seguinte, ó. Se o atributo dessa classe, chamado linha, for diferente de -1, significa que eu cliquei na tabela. Se eu cliquei na tabela, eu tenho um produto selecionado. Se eu tenho um produto selecionado, ao invés de gravar, eu vou atualizar um registro. Então, a variável ID, que é no escopo local aqui, ela vai receber o valor da chave primária daquela linha que eu cliquei, daquele produto que eu cliquei. Então, ele vai receber this.produtos, que é um array list que já está cheio e que, inclusive, já está preenchendo a tabela, .get. Ele vai recuperar o seguinte, ó. This.linha. Esse atributo linha vai armazenar a posição de linha da tabela que eu cliquei. Se eu clicar no sétimo, na sétima linha, ele vai pegar o sétimo produto e vai retornar aqui, ó, o produto ID. Então, suponha, o produto ID é o 18. Eu vou trabalhar, então, com a atualização do registro 18, tá? Isso a gente vai ver acontecer na prática e eu vou depurar ali, linha por linha, para vocês verem isso acontecendo. Então, depois disso aqui pronto, pessoal, a gente faz o seguinte. A gente cria um objeto da classe produto para passar para o método grave. Cria um objeto da classe produto. Então a gente vai fazer assim, ó, produto, a gente vai chamar de produto, recebe new produto. E a gente vai passar alguns argumentos aqui para o método construtor. O primeiro deles é o ID, que a gente já determina o valor dele logo aqui no início do método, né? O segundo vai ser a descrição, que vem lá do formulário, que vem aqui, ó, desse campo. Então vai ser txt descrição.getText. O terceiro argumento é o preço de custo, que a gente vai precisar converter para double. A gente vai pegar ele em formato texto e vai converter para double. Então vai ser double.parseDouble. E a string que a gente vai passar para ser convertido é o txt valor, aliás, txt preço custo.getText.
Quando ele vier da tela, ele tem uma máscara que separa as casas decimais por vírgula, né? Então, depois do getText aqui, eu preciso fazer um replace. Esse replace vai procurar por uma vírgula e vai substituir por um ponto, porque o double trabalha separando as casas decimais por ponto e não por vírgula. Se a gente não faz esse replace aqui, ó, vai dar um erro na hora de executar, tá bem? Depois de passar, então, o preço de custo, a gente precisa passar o preço de venda. Então, vai ser um double.passe double, txt preço venda, ponto getText também, trocando a vírgula por ponto. E, por fim, a quantidade, que vai ser um integer.parseInt, do txt quantidade, ponto getText. Então, eu já tenho um objeto da classe produto, tá? Depois de criado o objeto da classe produto, eu vou manipular o objeto DAO, tá? Cria um objeto da classe DAO, que é o produto DAO. A gente chama ele de DAO, recebe new produto DAO. E depois disso aqui pronto, pessoal, a gente faz o seguinte, ó, declara aqui uma string que vai recuperar aquela mensagem que virá do banco de dados, tá bem? Eu vou fazer o seguinte, ó, registra o produto no banco de dados e recupera a mensagem por meio de uma string MSG, que vai receber o seguinte, DAO.grave, passando o objeto produto ali, ó, com o que veio do formulário. Então, aqui a gente já registrou o produto no banco de dados. Se registrou no banco de dados, a gente precisa atualizar o que tem na tabela, né? Então, a gente vai preencher a tabela com os produtos atualizados. Oi, Veraldo. Oi. No caso, nessa linha 202, ele está chamando o método lá da pasta down, que é aquela mensagem, né? Isso, ele vai chamar esse método aqui, Top. passando o objeto produto, vai executar tudo aqui e vai retornar a mensagem do banco de dados. Aí aqui a gente vai recuperar a mensagem que veio do banco, após a execução do método grave. Então a gente vai preencher a tabela, né, por meio do método this.preenche a tabela. E é bacana o seguinte, a gente vai exibir a mensagem que retornou da procedure, tá? Exibe a mensagem que retornou da procedure. Assim, ó, jOptionPane, ponto show message dialog. O primeiro argumento eu vou deixar aqui rootPane, porque ele já está vinculado a uma interface. E o segundo argumento eu vou deixar o MSG, que é o texto que retornou lá do banco de dados, tá? Então eu vou fazer a execução aqui desse formulário, tá? Desse form JFrame, e vamos tentar ali gravar um novo produto por meio do formulário que a gente acabou de criar e verificar se ele insere, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, produto 6. Eu vou colocar um preço de custo, por exemplo, 12. No preço de venda eu vou colocar aqui R$ 27,98. E na quantidade do inventário, né, eu vou colocar que eu tenho 35 desse produto. Clico no botão gravar. O produto foi registrado, foi a mensagem que retornou lá do banco de dados, tá? Lá da procedure. A gente exibe aqui para o usuário e o produto 6 já está aqui, ó, tá? Cadastrado bonitinho aqui na tabela. O que faltou, na verdade, aqui? O que vai faltar para a gente? Vai faltar fazer um controle dos botões, tá? Porque depois de gravar um novo registro, eu tenho que, por exemplo,
desabilitar ou habilitar o botão novo, o botão remover, a gente vai precisar fazer um controle. Ou seja, quando eu clico na tabela, eu preciso habilitar esses botões aqui, ó. E se eles estão habilitados, depois de gravar, eles voltam a ficar desabilitados. Eu preciso fazer um controle desses botões. Além disso, depois de eu gravar um registro no banco de dados, eu vou limpar esse formulário aqui e colocar ele em modo de inserção de novo, certo? São os próximos passos de implementação que vão ficar aí para a próxima aula. Mas a gente encerra essa semana já tendo feito a interface gráfica, a listagem dos dados direto do banco de dados para a interface, e também a gente já fez a gravação de um novo registro listando ele em tempo de execução. Tá bom? Oi, Veraldo. Sim. A máscara, você tem que colocar vírgula na hora que você está digitando?